e aqui no estúdio, Fernando Nakagawa já está aqui para a gente analisar, enfim, eram 44, era para ser 12, o meio termo virou 30, a matemática não é bem essa na conta ali do lápis, mas na política é um pouco isso que faz. O Naka vai contar um pouco para a gente quem ficou, quem saiu nessa dança das cadeiras dos quinais, esse palavrão, essa sigla, que são nada mais é do que a atividade econômica, né? O código para definir a atividade econômica de cada empresa. Boa tarde, bem-vindo, né? Obrigado, Yuri. A história toda do Perse é cheia de idas e vindas e de muita negociação, porque no meio dessa história toda, a lista dos setores que de alguma maneira conseguiu ter algum tipo de benefício cresceu e cresceu bastante, desde a primeira ideia lá em 2021 ainda, quando a gente ainda tinha muita Covid-19 por aí. Mas o fato é que nessa negociação, alguns setores saíram. Eles não gostaram, obviamente. Quem continua elogiou a negociação ontem lá na Câmara dos Deputados. A gente separou alguns dos setores mais famosos aqui que continuam e os que saíram. Então, do lado do Yuri, estão alguns dos 30 que continuam. Hotéis, restaurantes e bares. Esse era o grosso do inicial ali, né, no começo do programa. Agências foram os setores que mais sofreram ali de imediato com a pandemia, né? Agências de viagens, também. Buffet para eventos. Aí também tem, por exemplo, o pessoal dos cinemas e dos teatros, que também tiveram problema. Zoológicos e parques, sejam os parques nacionais, parques temáticos. Também o pessoal de teatro, dança e circo. Tudo isso continua com o benefício tributário. O que saiu é o pessoal que não gostou, obviamente. Camping, pensões, albergues, produtoras de filmes publicitários. Aqui, por exemplo, já é um setor que talvez nem tenha sofrido tanto na pandemia. Isso que eu ia falar, né? Ainda conseguiu pode ter tido uma redução drástica ali no momento de produções, mas depois o mercado publicitário continuou funcionando. Não, e com todo mundo em casa, naquela época, tinha muita publicidade. Preciso checar em casa, vou perguntar para o meu cunhado, que é diretor de filme publicitário, vou relembrar como é que foi ali a vida dele. Ali. Também saiu locação de carros com motorista, ou seja, o pessoal contratar um chofer, fretamento e excursões e museus e similares, tudo isso deixou o programa. Esses 15 bilhões a mais que vão ser alocados nesse programa, eles vão ter uma corrida aí para quem conseguir abater primeiro, porque o valor de 15 bilhões está até lá na frente, mas se por acaso esses setores que continuam tiverem um baita lucro, você pode, em tese, queimar tudo muito rapidamente. Quais são os tributos que deixam de ser pagos? Imposto de renda, CSLL, contribuição social sobre lucro líquido, além de PIS, COFINS, também deixam de ser pagos por essas empresas. Agora, tem um mecanismo, Yuri, que é interessante dessa história, que não necessariamente as empresas precisam mostrar que tiveram prejuízo lá atrás. É sobre o lucro registrado agora. Então, que passou a entrar não só quem tem lucro presumido, mas quem tem lucro real, né? Que era uma diferença que não havia antes. E não necessariamente é um pessoal que teve prejuízo lá atrás e que vai ter a compensação agora. Então, você pode ter um lucro muito grande agora, não necessariamente teve prejuízo lá atrás, mas mesmo assim você é beneficiado pelo Perse. Agora, o Perse todo, para mim como jornalista, acho que a grande lição é como é difícil tirar um benefício de alguém, né? É um setor que precisou de ajuda lá na pandemia, sim. O governo ofereceu uma ajuda, mas aí para tirar é um baita problema. E mais, é preciso que o Ministério da Fazenda avance com aquela sinalização de que teve problema e teve mau uso. Isso é um tema que ainda precisa ser esclarecido. Esse é outro dos mecanismos que a lei nova inclui, que é ter relatórios bimestrais por parte do Tesouro Nacional, justamente para ir mostrando o acompanhamento do uso desse colchão de 15 bilhões de reais do orçamento público, que vai beneficiar o setor, e também verificar as irregularidades que tenham sido cometidas, né? Tem um dispositivo todo que foi incluído na lei para que a burocracia tem que comprovar e tem tempo para comprovar se aquela empresa cometeu ou não alguma fraude no Perse pelas regras antigas. Depois disso, se a burocracia não correr, a empresa fica a idoneidade dele fica auto-estabelecida, digamos assim, que é uma facilidade ali, um conceito ali até de acreditar na boa-fé do empresário. Mas, de fato, como você colocou, isso não vale só para o setor de eventos, vale para qualquer setor da economia. Depois que chega um benefício, é bem mais difícil. Isso é da natureza humana, no fim das contas. Até com as crianças, vai tirar o pirulito da criança. Exato, né? Acostuma aí na lanchonete toda semana, fala, não, agora vai ser a cada 2 semanas. Ah, amigo, dá trabalho
para costurar, né? Que nem time de futebol, tá ganhando todo ano, de repente fica naquele marasmo, a gente... Cada um que a gente tem nem o mais PS fala de que futebol. merece. É um pouco isso. Bom, Naka, obrigado por enquanto, a gente volta a conversar já já.